Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje o nosso texto é em Efésios 4, de 7 a 16. Efésios 4, de 7 a 16. Lembrando que nós estamos estudando, lendo o livro de Efésios e meditando um pouquinho nele durante 21 dias. O 7. E a cada um de nós fez concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O nosso texto-chave de hoje é o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, nós agora te pedimos, venha falar conosco e que nós possamos entender, que nós possamos aceitar e que nós possamos ser transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos que Paulo fala que Deus separou uns para apóstolos, outro para as mestres, outro para evangelistas. Cada um tem uma função. Cada um, eu e você, nós fomos chamados por Deus para uma função específica. Muitos, de repente, nem sabem ainda para que foi chamado. É só você pedir a Deus, buscar dele e ele vai falar para você qual é o seu chamado. Para que ele te escolheu, te separou? Para trabalhar em quê? Para fazer o quê? Para aconselhar. Muitas vezes você já faz o que Deus separou você para fazer, mas você não percebe. Porque é tão natural para você, por exemplo, ouvir as pessoas. É tão natural para você quando alguém vem te procurar e você senta e tem prazer em ouvir, em deixar a pessoa desabafar. Então você é uma pessoa que está ali pronta para aconselhar, para ajudar. Então você está pronto para ensinar. Se você é mestre, você está pronto para ensinar. Então cada um tem sua função. Isso tudo para crescimento do corpo de Cristo. Cada um tem um chamado específico. Cada um tem algo em que Deus quer agir, atuar e te usar para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, porque nós fazemos parte do corpo de que Cristo é a cabeça, a igreja, eu e você, somos a igreja de Cristo aqui na terra. Nós fazemos parte desse corpo, que é o corpo de Cristo. Então, cada um tem uma função. A minha mão tem uma função, os meus olhos têm uma função. Então, não precisa eu ficar querendo ser mão. Se eu sou olho, se eu sou boca, a mão tem uma função específica. O pé tem outra função específica. Cada um tem a sua função. Então nós devemos achar
observar, ver, descobrir qual é a minha função, qual é o meu chamado nesse corpo de Cristo que se chama igreja. E igreja não é aquele templo que você vai aos domingos, no meio da semana. Não, igreja somos eu e você. Então, aonde você vai, você é a igreja de Cristo. Então, por isso que a gente muitas vezes fala que o que você fala, o que você faz, chama muito mais atenção e mostra muito mais quem você é do que você pegar a sua Bíblia no domingo e ir para a igreja. O seu dia a dia mostra muito mais se você realmente faz parte desse corpo de Cristo, se você realmente é a igreja aonde você está, na sua família, que é o lugar mais difícil da gente ser realmente igreja, ser realmente esse corpo de Cristo, porque nós precisamos começar dentro da nossa casa, transmitindo amor, ajudando a quem precisa. Se você tem um pai ou uma mãe mais idoso, ajudar ele no que precisa, calando a nossa boca no momento que a gente quer falar e que vai falar algo que não deveria. Então, assim, isso aí são tudo coisas que o Espírito Santo vai transformando, vai colocando na nossa vida para que a gente possa chegar nesse lugar de estar fazendo bem ajustado. Tem o texto que a gente leu aqui, estar bem ajustado, bem conectado numa unidade, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Essa palavra maturidade é muito interessante porque muitas coisas que você tem a idade hoje que você tem, eu vou falar de mim, muitas coisas que eu faço hoje eu não faria antigamente, porque eu ia achar um horror. E assim, a maturidade me trouxe uma sabedoria que eu não tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu não tinha quando eu tinha 15 anos. A maturidade que eu tenho hoje me leva a me calar mais, a olhar mais, a ouvir mais do que falar, me leva a tomar decisões pensadas, oradas, né? Decisões depois que eu ouço Deus, sendo que na juventude eu não faria isso. Por quê? Porque eu era criança. Então, Paulo aqui está falando sobre, vem doutrinas, vem pessoas te ensinando coisas que não está na palavra e você vai com essas pessoas, com doutrinas erradas. Então, quando você chega na maturidade em Cristo, como que eu chego na maturidade em Cristo? Você pode me perguntar. Lendo a palavra, meditando na palavra, não tem outra forma. Todos os dias lendo a palavra, você vai conhecer Deus, você vai conhecer a palavra de Deus. Então você vai chegar a essa maturidade que Paulo está falando. Então pode vir pessoas te ensinando coisas que está fora da Bíblia e você vai falar assim, não, isso não está na Bíblia, não é o que eu vou seguir. A minha regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Então, você está firme, a maturidade traz isso. A maturidade não quer dizer que eu uma pessoa mais velha, tenho maturidade. Não, muitas vezes a pessoa é mais velha e não tem maturidade. Essa maturidade que Paulo está falando assim é em Cristo. Você estando aprofundado, você estando alicerçado, você estando bem, sabendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, sabendo o que você segue, a sua regra de fé e prática é a Bíblia. Então você segue ela, conhece ela. E se você não conhece, você não é maduro o suficiente, você vai acreditar em tudo que as pessoas falarem com você. Por isso que eu sempre falo, vamos estudar a Bíblia. Você precisa saber, você precisa conhecer a palavra para poder você saber e ter essa maturidade, saber para onde ir, saber qual é o seu chamado, saber o que fazer. A Bíblia, ela te dá instruções em todas as áreas, basta você conhecer. Por isso que eu sempre falo com você, estude a Bíblia. Estude a Bíblia todos os dias, medite na palavra do Senhor todos os dias. E nós vamos aprender isso aqui, que nós somos um corpo ajustado com o auxílio de todas as juntas, então nós precisamos dos outros membros, quer dizer, o corpo de Cristo, a igreja.
Por isso que eu falo que não é denominação, é a Igreja de Cristo Jesus. E muitas vezes eu vejo pessoas falando mal de outra denominação. Como assim? Você está falando mal do seu próprio corpo? Porque todos os cristãos fazem parte do corpo de Cristo. Nós somos cristãos porque nós somos seguidores de Cristo. Então, como que eu posso abrir a minha boca e falar mal de um outro irmão? Sendo que eu estarei falando mal, a minha boca estará falando mal da minha mão, por exemplo. Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, então eu tenho que, me calar, não falar, mesmo que eu não concorde com a doutrina da outra igreja, da outra denominação. Não tem problema. Os que estão seguindo lá vão ouvir Deus. Você vai ouvir Deus aqui e vamos seguir, vamos crescer até que Jesus volte. Porque está muito próximo. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a vinda de Jesus para buscar a igreja está muito próximo. Então, o que você precisa? Se preparar. Deixar essas piruinhas, deixar de ser quem você era, uma criança levado. Não, você hoje é maduro. Você hoje cresceu em Cristo, você sabe por que você está aqui, você sabe a sua identidade, você é filho de Deus, então você sabe quem você é, então você caminha e se preparando para a volta de Jesus, porque Ele está próximo e vem buscar a igreja. Então se prepare, leia a Bíblia, medite na palavra todos os dias e seja esse cristão maduro que Paulo fala aqui. Amém? Amém.